Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo os melhores palpites de futebol para essa sexta-feira, dia 25 de julho, vamos para cima. Pessoal, com relação aos nossos palpites da quinta-feira, todos os jogos ainda vão começar. A gente comenta do bilhete no próximo vídeo. E com relação ao nosso bilhete da quarta-feira, os jogos, né, do nosso bilhete ainda não começaram. Então a gente comenta também dele aí, do nosso bilhete da quarta-feira no próximo vídeo. Pessoal, pedi para você que ainda não é inscrito aqui no canal do Palpite do Xande, tá aqui todos os dias. Dá uma moral ao Xande, pessoal, se inscreve no canal, beleza? 50% do pessoal que assiste aqui o vídeo do Palpite do Xande não é inscrito do canal, galerinha. Dá uma moral se inscrevendo. Se é a sua primeira vez assistindo aqui o Palpite do Xande, assiste o vídeo até o final. Se gostar do conteúdo, se inscreve também, beleza? Pessoal, começando nossos palpites dessa sexta-feira. Primeiro jogo é o Aros contra o Randers. Na classificação, ambas as equipes têm um ponto, né? O Aros está na oitava colocação e o Randers em nono, isso pelos critérios de desempate. Ambas as equipes empataram o seu primeiro jogo pelo placar de 1-1. Considerando o jogo do Aros no seu mando de campo, são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Randers como visitante, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Todos os 5 jogos acima de 1,5, todos os 5 jogos com ambos marcos. Confronto direto entre eles, tivemos uma vitória do Randers, uma vitória do Aros e 3 empates. 4 jogos acima de 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcos. Pessoal, vou acreditar na dupla chance aqui no Aros como palpite mais provável. Eu acredito que o Aros pode conseguir um empate jogando em seu mando de campo. E o palpite de cotação maior, com mais risco, né, com um pouco mais de risco, eu vou arriscar em jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols nessa partida, com um palpite um pouco mais arriscado, jogo abaixo de 3,5 gols. E meu palpite de placar exato vou de 1-0 para a equipe do Aros, 1-0 para o mandante. Próxima partida, faltou falar dos escanteios aqui, né, vamos voltar aqui. Eu acredito para o Aros ter mais do que 4 escanteios, para o Aros ter 5 escanteios ou mais, e acredito para o Randers ter mais do que 3 escanteios, para ele ter 4 escanteios ou mais na partida, beleza? Próxima partida é o Xamax contra o Nyonais, campeonato da Suíça. Aqui a primeira rodada, galera, todas as equipes estão zeradas. O Xamax, que jogando no seu mando de campo, são 4 derrotas e 1 vitória. E o Nyonais jogando como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nos confrontos direto entre eles, 3 vitórias do Xamax, 1 vitória do Nyonais e 1 empate. Tivemos todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, acredito numa partida para gols, né? Acredito em jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete, jogo acima de 1,5. E acredito também na dupla chance aqui no Xamax com empate. Quem quiser uma cotação maior, um pouco mais de risco, né? Casa com empate anula. Possui vitória do Xamax, mas se precavendo com empate, beleza? Meu palpite placar exato é 2-1 para o Xamax. E acredito que o Xamax pode ter mais que 5 escanteios, né? Para ele ter 6 escanteios ou mais. E acredito para o Nyonais ter menos do que 6 escanteios. Para ele ter 5 escanteios ou menos, beleza? Próximo palpite pela Suíça é o Zurique contra o Zion. Aqui, galerinha, é a primeira rodada do campeonato, todas as equipes zeradas. Temos o Zurique vindo de 4 vitórias e 1 derrota. E o Zion vindo de 4 derrotas e 1 empate. E nos confrontos direto entre eles, 3 vitórias do Zurique, 1 vitória do Zion, né, e 1 empate. E 4 jogos acima de 1,5 gols. Pessoal, acredito em um jogo para dupla chance aqui no Zurique. Vou acreditar que o Zurique pode conseguir um empate jogando em seu mando de campo, casa com empate. E quem quiser uma cotação um pouco maior, casa com empate anula. E o palpite arriscado, né, é vitória do Zurique. Zurique para vencer a partida. E meu palpite de placar exato vai ser, vou acreditar em 2-1 para o Zurique. Com relação aos escanteios, acredito que o Zurique, né, pode ter mais do que 4 escanteios na partida, para ele ter 5 escanteios ou mais. E acredito que o Zion pode ter mais do que 3 escanteios, para ele ter 4 escanteios ou mais, beleza? Próximo palpite é pela Bélgica, é o Antwerp contra o Royal Union, também conhecido como Santa Gilosa. Na classificação,
todo mundo zerado, né? Também a primeira rodada aqui do campeonato, vários campeonatos começando aí na Europa, esses campeonatos mais intermediários, né? Os grandes campeonatos devem começar no início de agosto, beleza? Temos o Antwerp no seu mando de campo vindo de 3 derrotas e 2 vitórias, e o Royal União Santa Gilose vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Royal União, 2 vitórias do Antwerp e um empate. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, vou em gols, vou na tendência aqui. Acredito em um jogo para marca 1,5 gol na partida. Esse é meu palpite mais provável, jogo acima de 1,5. Acredito como palpite arriscado no ambos marcam como palpite arriscado. E o meu palpite de placar exato vou arriscar em um 2-1 para o Royal União, 2-1 para o visitante. Com relação a escanteios, eu vou para o Antwerp ter mais que 4 escanteios, para ele ter 5 escanteios ou mais. E vou para o Royal União, o Santa Gilose, ter mais do que 3 escanteios, para ele ter 4 escanteios ou mais. Beleza? Próximo palpite pela Irlanda é o jogo do Cork City contra o Sligo Rovers. Na classificação, temos as duas equipes vindo mal no campeonato, na Cork City, o último colocado, e o Sligo Rovers, o penúltimo, ambas as equipes muito mal. Temos o Cork City vindo de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Sligo Rovers vindo de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto entre eles nos últimos 5 jogos, considerando aí o mando de campo do Cork City. São 3 vitórias do Cork City e 2 empates, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Pessoal, vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Meu palpite mais provável é jogo acima de 1,5 gols. Para sair pelo menos 2 gols na partida. E o palpite arriscado, né? O palpite arriscado é ambos marcam nessa partida. Ambos marcam como palpite arriscado. E vou acreditar em um possível placar exato vou acreditar em 2-1 para o Cork City. 2-1 para o time da casa. Próximo jogo é o Derry City contra o Bohemians, também pela Irlanda. Na classificação, o Bohemians é o segundo colocado com 41 pontos e o Derry City é o terceiro colocado com 40 pontos. Ambas as equipes fazendo um bom campeonato. O Derry City que jogando no seu mando de campo nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Bohemians como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Derry City, 2 empates e 1 vitória do Bohemians. Tivemos apenas um jogo com marca do que 1,5 gol na partida. Todos os 5 jogos abaixo de 2,5 gols. Pessoal, o jogo do Derry City e o Bohemians, vou acreditar em um jogo para poucos gols. O retrospecto indica isso, né? Não é certeza, mas vamos na tendência que é jogo abaixo de 3,5 gols, como palpite mais provável para complementar um bilhete, jogo abaixo de 3,5 gols. E como palpite arriscado, ou melhor, com um pouco mais de cotação, vou de dupla chance no Derry City. Se quiser uma cotação um pouco mais, vai de Derry City com empate anula, beleza? Possível vitória do Derry City, mas se precavendo com empate. Meu palpite de placar exato vai ser 1-0 para o Derry City, 1-0 para o mandante. Com relação a escanteio, vou para o Derry City ter mais do que 5 escanteios, para ele ter 6 ou mais escanteios, e vou para o Bohemians ter menos do que 5 escanteios, para ter 4 escanteios ou menos, beleza? Próximo jogo é o Galway contra o Waterford. Na classificação, o Waterford é o 7º colocado, 30 pontos, e o Galway é o 8º colocado com 29 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Galway vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Watford como visitante, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Confronto direto entre eles, 5 vitórias seguidas do Galway. Tivemos 3 jogos acima de 1,5 gols. Pessoal, no jogo aqui do Galway contra o Watford, eu vou acreditar como palpite mais provável. Vou na dupla chance aqui no Galway, dupla chance no time da casa. Quem quiser uma cotação maior vai de casa com empate anula, beleza? E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Galway, 2-1 para o time da casa. Com relação a escanteios, eu vou para o Galway ter menos do que 7 escanteios, né? Para ele ter 6 escanteio ou menos. E também vou para o Watford ter menos do que 7 escanteios, para ter 6 escanteios
ou menos. Próximo palpite é o do Dalk contra o Waterford. O Wexford, né? Que já é o Wexford, beleza? Aqui o do Dalk, que é o líder do campeonato, 49 pontos. E o Wexford é o sexto colocado com 27 pontos. Jogando em seu mando de campo, o do Dalk vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Wexford vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória como visitante. Nos confrontos diretos entre eles, são 5 vitórias seguidas aí do Dudalk, né? Nos últimos 5 jogos, considerando o mando de campo aí do Dudalk, todos os 5 jogos com marquei 1,5 gol na partida. Acredito como palpite mais provável na vitória do Dudalk para vencer a partida. Esse é o meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Dudalk para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. E meu palpite de placar exato é 3-0 para o Dudalk, 3-0 para o time da casa. E com relação aos escanteios, acredito para o Dudalk ter mais do que 6 escanteios, para ele ter 7 escanteios ou mais. E acredito que o Wexford tem menos do que 5 escanteios, para ter 4 escanteios ou menos. Próximo palpite pela Islândia é o Fjolvik, né, contra o F Journey. Na classificação temos o Fjolvik, né, na 10ª colocação com 10 pontos. O F Journey, 12º colocado, lanterna com 9 pontos. Considerando os últimos 5 jogos do Fjolvik dentro de casa, 4 derrotas e 1 empate. E o F Journey como visitante, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto entre eles, considerando aí os últimos 5 jogos do Fjolvik como mandante, são 4 vitórias do Fjolvik e 1 vitória do F Journey. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, acredito na dupla chance no Fjolvik como palpite mais provável. Vou de casa com empate. Quem quiser uma cotação um pouco maior, casa com empate anula, certo? Acredito em um jogo para gols também, mas não tem cotação para jogo acima do 1,5, que seria meu palpite mais provável. Não tem cotação, então vamos só de dupla chance no Fjolvik. Vamos de casa com empate anula. E o palpite arriscado, né, é a vitória do Fjolvik para vencer a partida. Meu palpite de placar exato é 2-1 para o Fjolvik, 2-1 para o time da casa. Com relação a escanteios, vamos para o Fjolvik, né, ter mais que 5 escanteios, para ter 6 escanteios ou mais. E vamos para o F Journey ter menos do que 7 escanteios, para ter 6 escanteios ou menos. Próximo jogo é o Kopavargur contra o Leikni. Na classificação, o Kopavargur é o terceiro colocado, 24 pontos. E o Leikni, 11º colocado, com apenas 10 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Kopavargur vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Leikni vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória como visitante. Confronto direto entre eles, 4 vitórias do Kopavargur e 1 vitória do Leikni. O Leikni venceu aí o último confronto entre eles, né? Foi em 2022, né? Considerando aí o mando de campo do Kopavargur. E tivemos todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida, todos os 5 jogos acima de 2,5, 4 jogos com ambos marcam. Pessoal, vou acreditar em um jogo para gols. Não tem cotação para jogo acima de 1,5, está esmagada. Então eu vou em jogo acima de 2,5 gols. Vou acreditar em jogo acima de 2,5 gols como meu palpite mais provável, para sair 3 gols na partida. E meu palpite arriscado é a vitória do Kopavargur para vencer como palpite arriscado. Possível placar exato, vou de 2-1 para o Kopavargur. E com relação a escanteios, eu vou para o Kopavargur ter mais do que 6 escanteios. Kopavargur para ter 7 escanteios ou mais. E vou para o Leikni ter menos do que 6 escanteios, para ter 5 escanteios ou menos. Beleza? Pessoal, esses foram nossos palpites, né, para essa sexta-feira. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, se inscreve no canal, beleza? Dá uma moral aqui ao Xande, se inscreve no canal, deixando seu like e seu comentário, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera, vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, né? O valor mensal é de R$19,99. Aproveita, galerinha, que está próximo de aumentar esse valor, né? Começando os grandes campeonatos da Europa,
provavelmente vamos ter um reajuste aí no valor do nosso grupo VIP, beleza? Tô com esse valor aí de R$19,99, eu acho que há uns 2 anos. Então, o momento de participar do grupo VIP é até agora, antes de começar aí os grandes campeonatos da Europa, para pegar esse valor aí de R$19,99, beleza? Você tem 7 dias para testar. Gostou, continua. Não gostou, pede a devolução do seu investimento nos primeiros 7 dias, que é garantida a devolução. Vamos para cima. Galerinha, tem um grupo free, né? Quem quiser mais algumas dicas, mais alguns palpites, tem um grupo free que é pelo Telegram. Como participar, tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Com relação ao grupo VIP, galera, tem um grupo VIP pelo WhatsApp, para quem quiser ir pelo WhatsApp, e tem um grupo VIP pelo Telegram, tá? Aí tá, as informações também estão no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, beleza? Vamos para cima. Galerinha, vou deixar minha sugestão de bilhete para essa sexta-feira. Eu vou aqui, galera, eu vou acreditar no jogo do Zurich. Eu vou de dupla chance no Zurich, casa com empate, dupla chance no Zurich, e vou na vitória do Dudalk. Vou acreditar que o Dudalk vence essa partida, beleza? Então a nossa duplinha, né, nossa sugestão de bilhete para essa sexta-feira é vitória do Dudalk para vencer a partida, e vou aqui no jogo do Zurich, vou de dupla chance, casa com empate, beleza? Pessoal, quero desejar para vocês uma excelente sexta-feira, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show!